Olá! Com o tempo, nós estamos querendo cada vez mais viver melhor, viver de forma mais saudável e também com uma aparência mais caprichada, mais bonita. Entretanto, há uma série de procedimentos estéticos faciais que, por falta de conhecimento adequado, a gente acaba, às vezes, correndo riscos e exagerando na medida. Então, para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe hoje para conversar comigo aqui no estúdio a doutora Berta Tamura. Ela é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Vamos então, nesse programa de hoje, tentar esclarecer alguns dos principais procedimentos que as pessoas têm costumado procurar, a começar pelo peeling. Sim, é importante esclarecer mesmo o público com relação a todos esses procedimentos. Existem diversos tipos de peelings. O peeling significa utilizar uma substância, né, ou pode ser até mecânico, um aparelho, para esfolar a pele. Tirar as células mortas. Isso, você vai tirar a célula morta, mas você também pode precisar algo mais do que isso, ser mais profundo, porque daí você renova a célula e consegue o processo de rejuvenescimento. Entendi. Né? E ele é classificado em peelings bem superficiais, médios e profundos. Os muito superficiais, eles podem às vezes ser feitos por profissionais adequadamente treinados, os chamados esteticistas, eles têm todo uma aprendizagem, um ensino sobre isso. Né? Tanto agora, que a gente tem de clínica de estética hoje em dia, tem que ser o quê? Uma em cada esquina. É importantíssimo saber quais são os limites de cada profissional. Né? Então, o bem superficial é mais dessa parte técnica, depois vem o superficial, o médio e o profundo. Então, quando se passa para o superficial, médio e profundo, ele precisa ser realizado com um profissional adequadamente treinado, que conhece as consequências. Porque pode ter intercorrência mais séria? Com certeza, desde formação de cicatrizes, manchas que dificilmente saem, deformidades, formação de queloide, por exemplo. Então, é fundamental, fora alguns acidentes, né, que podem ocorrer, né, com a queda do produto nos olhos, ou até intoxicação, e a dor propriamente dita, infecção, que pode ser grave, né? Então, esses cuidados com relação à escolha do profissional e o profissional ser altamente treinado é fundamental para que se não corra, porque hoje eu tenho visto muitos pacientes chegarem no consultório com problemas. Né? Eles realizaram os procedimentos em lugares que não eram tão qualificados. Exatamente. E tem tanta promoção hoje em dia, né, que as pessoas acabam então, divulgando. É necessário, assim, muita sabedoria do paciente. Pesquisar no site se aquele profissional é médico mesmo, se ele é formado na área que ele diz que é formado mesmo. E as sociedades sérias, eles têm a lista dos seus médicos. Entendi. Se eles têm título ou não têm título, o que eles são, o que eles fizeram. Né? Agora, doutora Berta, o peeling, a senhora diz que tem aí várias formas, né? Do suave até o mais profundo. Difere o quê? Idade? Então, eu falo normalmente, como é que a gente sem escolhe, dor né? não há ganho. Ah, não! Então, normalmente, o superficial vai trazer um benefício menor. Tá. E o profundo promete, teoricamente, um rejuvenescimento mais intenso, que seria de 5 anos, 10 anos. Então, normalmente, o médico não pode dar tempo, mas para explicar para o paciente, para que ele tenha uma ideia, né, da diferença, seria mais ou menos isso. Um superficial seria interessante para manutenção, o auxiliar de um tratamento. Tá. Já o médio profundo já tem o foco da ruga, tem o foco do rejuvenescimento, né? O superficial, o foco de manutenção e manter a pele bem, tentar ver se melhora uma mancha, alguma coisa assim. Então, esse profundo, uma aplicação, quantas aplicações, em média, só para a gente ter uma ideia? O profundo ele vai depender demais da escolha. Em geral, ele é feito uma vez por ano no máximo, depende da substância ou a técnica que você vai utilizar, ele não pode ser feito frequentemente, tem que ser feito às vezes até em ambiente hospitalar,
Então, Faz requer com uma anestesia? Sim, muitas vezes há necessidade. Então, requer mesmo um profissional altamente qualificado, né? E em geral, eu tenho visto muito, assim, mulheres a partir dos 50 anos e procurar a história do peeling profundo. Funciona? Funciona. É uma idade bacana para se... Funciona, mas sempre importante, assim, uma boa conversa com o médico, colocar na mesa benefícios e possíveis complicações, complicações e resultados que vão se obter, né? Tá. E aí, meio que como um gancho, o peeling profundo e médio, ele também pode ser feito com aparelhos, não só com químicos, mas com aparelhos que às vezes até são chamados de lasers, mas são vários tipos de aparelhos. E tem um que funciona mais, tem um que funciona menos? Existem aparelhos mais suaves, técnicas diferentes e alguns levam mesmo a um peeling bem profundo, pode ser utilizado até para cirurgias. Então, a conversa é fundamental. Saber escolher o que eu vou fazer para cada paciente é fundamental. No geral, tem procedimentos antes, durante e o pós-peeling que a gente tem que tomar cuidado? Muitos cuidados. À medida que o peeling vai se tornando agressivo, a necessidade de preparo pré-tratamento, durante e pós-tratamento. O antes são medidas em geral, substâncias para tentar evitar que a pele venha a ter complicações, como, por exemplo, manchas. Então, nós prescrevemos produtos já para preparar a pele. Para ir clareando essa pele. Para que essa pele, depois do peeling, não tenha uma reação muito intensa com pigmentação, que é uma das complicações que pode existir. Né? Às vezes até meio que esperado, dependendo do tipo de pele. Né? Durante, logicamente, a escolha do profissional. E pós, não somente por essa questão de cicatrizes, mas principalmente uma preocupação imensa da nossa parte, são as infecções, que pode ser bacterianas, virais, fúngicas, né? Isso aí requer um profissional comprometido, altamente comprometido com o paciente. E o peeling, assim, médio, profundo, em geral, a pessoa realmente sai com a pele toda avermelhada, não pode tomar sol, tem que se proteger. Existem muitos cuidados com relação ao sol, produtos que você pode usar, o peeling profundo, algumas técnicas você sai ainda com uma máscara, às vezes a máscara tem que ser retirada depois até sob sedação, então é bem complexo essa parte. Bom, próximo capítulo... laser. Está muito na moda. Muito na moda. Como é que é isso? Funciona? Tem muitos tipos também? É importante saber que laser é um nome genérico que a população colocou, né, para aparelhos diversos. Então, às vezes, o paciente vai para um consultório e não está usando laser, ele está usando algum aparelho simples chamado de eletrocoagulação, que também pode ser utilizado para várias indicações. Ou ele pode estar fazendo um tratamento com luz, que é um aparelho chamado laser, mas que é luz intensa. E serve para quê? Essa luz serve também para o rejuvenescimento, para tratar manchas, vasos, estimular colágeno. Estimular colágeno, melhorar rugas, melhorar poros. E o laser propriamente dito, aí abre um leque enorme. Porque existe laser específico para cada coisa. Por exemplo, laser para tatuagem, laser para uma determinada mancha, laser para uma lesão vascular, né? Laser que vai esfoliar a pele, laser que vai abrir pequenos buraquinhos para implantar cabelo. Então, a palavra laser, hoje, para o leigo, abrange um tratamento imensa, assim, né? complexo. Virou uma palavra genérica, Isso, né? é muito complexo. Entendi. Então, pode ser desde um laser que você não sente nada, até algo que esfolia e que propositalmente vai causar lesão na superfície da pele. Banho de luz, laser, dizem que está sendo muito utilizado também para fortalecimento exatamente dessa coisa da flacidez, que o rosto vai perdendo, inclusive, alguns contornos, né? Isso, banho de luz, ele é muito genérico, porque existe banho de luz com aparelhos apropriados para melhorar o colágeno e rejuvenescimento, como existe aquela banho de luz para ficar bronzeado, né? Aquele lá, vamos deixar para lá. Aquele nós vamos deixar para um outro capítulo. Porque ele não é uma boa ideia. Exatamente. Né? Então, os demais aparelhos, sim, existem vários recursos que você pode usar para o rejuvenescimento.
É importante a questão do laser, a gente também fazer num ambulatório ou pode ser qualquer clínica de estética? Não, em geral, existem aparelhos apropriados para os técnicos e aparelhos que são indicados para o lado médico, por conta das consequências, complicações, a complexidade da indicação. Né? Parece simples, mas não é. Eu preciso saber, por exemplo, que o seu tipo de pele é um tipo de pele que eu consideraria falsa branca. O que significaria isso? A sua pele tem uma tendência a manchar. Então, eu sei que determinadas indicações, determinados aparelhos... Peraí, agora eu fiquei triste. Eu acho que vou precisar marcar uma consulta. Mas isso é a pele normal né? do brasileiro, né? É a pele normal. Então, eu vou ter que olhar e falar, não, esse aparelho e essa indicação, você tem X chance percentual de ficar com uma mais mancha. Né? Então, isso é fundamental. O médico ele tem que estudar muito, entender muito de física, entender muito da indicação, tipo de pele, para que ele tenha o menor percentual possível e imaginável de complicações. E se eles ocorrerem, saber como tratar. Agora, toxina botulínica, né? Já foi muito mais moda, mas hoje em dia ela é prescrita torta direito. Explica pra gente. Olha, quando bem indicado, a toxina botulínica traz resultados bastante interessantes. Vou trazer uma novidadezinha para você. Quando nós observávamos pacientes que usavam toxina botulínica ao longo dos anos e comparávamos com pacientes que não usavam, nós descobrimos que, por acaso, eles pareciam mais jovens. Mas por quê? A toxina ela vai só relaxar o músculo, é uma injeção que você faz, coloca a toxina no músculo e o músculo fica relaxado. Aí você não fica brava, não fica com aquelas rugas na fronte, nessa área, exatamente aquela coisa carregada, você fica com um olhar e um aspecto mais jovem. O que é essa novidade? Então, a pessoa que foi fazendo a toxina botulínica ao longo dos anos teve o relaxamento da musculatura, né, de modo relativamente constante, e ele não fazendo o movimento, ele não muda muito a posição das bolsas de gordura. Porque um amigo meu, muito querido, diz uma coisa muito interessante. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando com a base larga, vamos dizer assim, seria esse movimento aqui, né? Então, nosso queixo ficando para trás, a base vai ficando larga e vamos envelhecendo desse jeito, com papada. Tanto que a papada, né, que todo mundo exatamente. reclama tanto. E o centro é fantástico, esse meu colega, derrete. E esse derreter, uma parte dele é a queda e o reposicionamento pelo processo de envelhecimento das bolsas de gordura, que mantém a jovialidade, esse aspecto de bochecha de um bebezinho sadia, alto. Exatamente. Então, com o envelhecimento, esse processo vai caindo. Né? E hoje é novidade, assim. Uma última novidade, são trabalhos iniciais científicos mostrando com cortes, com exames radiológicos que há mesmo se segura, né? um pouco mais as bolsas de gordura no lugar, porque a pessoa não fica forçando muito a musculatura. Mas é algo assim novo, né, que precisa um pouco mais de trabalho, mas que reflete um pouco o dia a dia do médico que está acostumado a ver resultados com a toxina botulínica. Vou te trazer para uma próxima conversa futura para a gente explorar mais essa novidade. Para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, preenchimento facial, doutora. Quais são as indicações e os riscos, né? Ele é muito confundido com a toxina botulínica. Né? Então, o preenchimento é a palavra preencher. Então, existem várias substâncias aprovadas ou não aprovadas que existem no país. Né? Isso. Que são mais onerosas ou não, isso vai depender muito de qualidade, que é injetado na face e inclusive no corpo para melhorar no rosto as rugas e a perda de tecido gorduroso, reposicionamento de gordura, para fazer queixo, para melhorar o ângulo da boca, para dar a impressão que você tem um contorno facial bonito, levantar a cauda da sobrancelha, melhorar a região nasal, melhorar o buraquinho do lóbulo da orelha, que o brinco começa a olhar para baixo, não é mesmo? É verdade, então, começa a cair, né? Isso, nós podemos fazer o preenchimento nessa região para melhorar isso. São, assim, os dermatologistas mais modernos, eles fazem
coisas que ninguém acredita, né? Com bons resultados. Né? Ou seja, pé no chão, certo? Milagre, então, isso, nenhum produto faz, não é nenhum procedimento. Exatamente. Né? Então, fundamental o quê? O paciente procura um profissional qualificado para saber o que está se injetando, para que não se tenha como consequência problemas sérios e até fatais, como tem acontecido ultimamente. Para encerrar, nessa história do preenchimento, né, o uso do gel, né, que é uma questão tão polêmica, volta e meia está aí na mídia estampada, inclusive morte em função desse tipo de procedimento. Um alerta da senhora, por favor. Bom, na realidade tem que ser, são vários itens. Tá? Escolher um excelente profissional que tenha experiência, tenha referência, que você tenha entrado, por exemplo, no site ou na sociedade, checado se esse profissional realmente é aquilo que diz ser. Porque aqui no Brasil nós temos muitos problemas com relação a isso. Ter pé no chão, né? Procurar sempre estar atualizado, como nós estamos fazendo aqui, para saber qual é o produto realmente indicado, qual é o produto que está trazendo complicação e conversar abertamente com o médico, aquele da sua confiança. Aí sim nós podemos tentar evitar complicações maiores, porque qualquer médico que vá fazer qualquer procedimento em qualquer paciente, ele corre o risco e ele tem que abrir isso para o paciente. Olha, qualquer coisa que você vai fazer na parte estética ou médica, você tem X% de chance de ter complicação disso, disso, disso. E na questão do gel, exatamente. Atenção redobrada. O gel, então, na verdade, é um hidrogel, porque existe muito gel que é usado para o preenchimento que é seguro. Então, para a questão atual, é o tipo de produto também que está sendo injetado, a quantidade que está sendo injetado e a técnica que está sendo utilizada. Então, tem que ser feito por um médico número 1. Hoje você vê gente que não tem qualificação fazendo isso. Tem que ser médico. Não é porque existem leis que permitem que qualquer um use injeção ou seringa que você vai agora começar a fazer até plástica de mama com leigo. Perfeito. Doutora, muito obrigada novamente pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Voltaremos a conversar. Com certeza. Anote aí, 2 sites, Sociedade Brasileira de Dermatologia, sbd.org.br e o fazmuitobem.com para você obter mais informações. Beijo, obrigada, até a próxima.